Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política e vamos começar a semana desse quadro conversando com o ex-vereador Milton Neres, o Milton que foi candidato a vice-prefeito do Marcelo Leles em 2020 e vamos começar por aí. Primeiro, Milton, muito obrigado, é um prazer tê-lo de volta aqui, né, para a gente voltar a falar de política. E eu começo por aí, quer dizer, qual a avaliação que você fez desse processo de 2020, dessa sua decisão de abrir mão da candidatura primeiro a vereador, depois candidatura a prefeito para ser vice do Marcelo Leles. Como que você avalia o resultado da eleição? Como que você avaliou tudo? Na verdade, Kleber, desde 2016, quando eu disputei e ganhei a eleição para vereador, no meu terceiro mandato, eu tinha a convicção de que seria o último, uma vez que eu não queria construir uma carreira de vereador. Eu queria construir um projeto em que eu pudesse contribuir mais com o meu município e, é claro, sempre pensando de um dia disputar o executivo. Eu construí um partido que não tinha quadros nenhum no nosso município, que foi o PDT. Conseguimos construir uma nominata muito boa de vereadores e pré-candidatos, e fiz o dever de casa, percorri a cidade, discutindo e construindo um plano de governo. Mas como muitos nesse país é vítima às vésperas, né? Eu fui vítima no dia 15, minha convenção estava marcada para o dia 16, e de repente o presidente nacional do PSB, o presidente nacional, anuncia na convenção de Palmas que o meu partido estaria com eles. Aquilo trouxe um desconforto muito grande, isso não foi construído com a militância do meu partido, das bases local. E aí a gente acabou tentando construir uma alternativa para não cair de joelho, né? Para sair desse processo de cabeça erguida, nós construímos uma aliança com o PV, porque também faz parte da Aliança Nacional. E aí a gente, é claro, lutou para que não aceitasse, né, esse jogo sujo de rasteiro. Tanto é que o projeto de disputar uma vaga na Câmara Federal é porque eu acredito que é a única maneira de tentar mudar tudo isso. Essas coisas ocorrem sempre, eu não sei se você recorda, tivemos, inclusive, o presidente de partido convidando o vereador de mandato para sair do partido. Quer dizer, como se ter mandato é um crime, né? Assim, a gente precisa lutar contra isso. Então, o projeto, na verdade, foi salvar a honra, salvar o grupo naquilo que acreditava e que não concordava com esse tipo de atitude. Então, para não encerrar ali, porque eu também não teria condição de caminhar politicamente com quem tem uma conduta como esta, né? Sempre fui adversário político do pessoal, do líder desse grupo aqui na nossa cidade, e aí eu caminhei com o Marcelo Leles numa chapa de vice, uma chapa de pé no chão, projeto lindo, bonito, caminhando de porta em porta, conversando. É claro que a sociedade fez uma outra opção e eu respeito, eu não discuto resultado de urna, eu acho que a população, o povo é soberano, o eleitor decidiu, você tem que respeitar e continuar o trabalho para frente. Eu acho que perder uma eleição não é o fim, é o começo de um novo processo e que você precisa continuar. Mas eu torço que a gestão atual faça uma grande gestão para Palmas. Palmas precisa crescer, precisa desenvolver, né? O que eu posso fazer para contribuir, mesmo não estando no mandato, eu tenho feito, respeitando esse momento de isolamento. A gente está muito preocupado com tudo isso. Perdemos muitos amigos, perdemos parentes, e a gente precisa sair desse processo, né? Mas também não é sair de forma irresponsável, como alguns têm feito aí. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, porque estamos lidando com vidas, né? Sim, E verdade. você precisa ter cuidado, né? E Mas, você, assim, começar esse trabalho, é um novo momento. né? E você avalia que assim, ou faltou maturidade, ou enfim, ou faltou habilidade da oposição de ter permitido que saíssem tantos candidatos a prefeito o ano passado, que esse, sem dúvida, foi o principal fator que levou o resultado da eleição. Assim, eu não tenho um projeto de inimizade, ou seja, tudo serve, só não serve a gestora que está aí, a Cíntia. Eu sou amigo da Cíntia, eu vim do grupo do João Ribeiro,
Eu tinha um projeto, junto com o Leves, para a gente fazer uma nova construção daquilo que a gente acredita e entende na cidade. A população optou pelo que está aí. Então, assim, na verdade, eu não aceitei, durante o processo, de abrir mão de continuar lutando pelo nosso sonho, o projeto que a gente acreditava, para aderir a um outro projeto, simplesmente porque é oposição. Ser oposição por oposição. Eu fui procurado por diversos líderes, inclusive confrontado. Olha, vocês vão deixar essa mulher ganhar a eleição? Eu falei, escuta, não tenho nenhum problema em relação a prefeita ganhar a eleição, uma vez que o povo vem escolher ela. Eu quero que o povo faça opção pelo nosso projeto. Então, assim, eu não comungo com essa ideia. Eu acho que a pluralidade no processo passado foi algo extraordinário. A sociedade teve a oportunidade de conhecer vários projetos, várias propostas de vários líderes e de vários grupos políticos. Não ter segundo turno é que talvez trouxe essa sensação de que tinha que ter juntado. Eu acho que não, eu acho que todo mundo tinha que lutar por aquilo que acredita, porque senão nós nunca vamos mudar. Sim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a gente tem que insistir naquilo que a gente acredita. Né? E o povo escolheu o que está aí pelas razões, seja para continuidade, seja porque não viu nada que pudesse também fazer essa mudança. Eu acho que a gente tem que entender o eleitor. Foi uma decisão do eleitor. Né? Mas, assim, eu não carrego em mim nenhuma mágoa. Se a gente tivesse juntado, nós tínhamos ganhado. Mas, assim, eu acho que a gente não está lutando para poder ter o santinho em detrimento dos demônios. Eu acho que todos têm sua proposta, todos tiveram sua defesa e a população escolheu para continuar o projeto que estava em curso. Né? Eu continuo minha luta naquilo que eu acredito. Você, em determinado momento, logo que a Cíntia tomou posse, se tornou um braço direito dentro da Câmara da Cíntia. Inclusive, momentos assim que a gente pensava até que você era formalmente o líder. Na verdade, não era o líder na Câmara, mas era o líder de fato, que foi uma peça fundamental. Em determinado momento, veio aquele ataque da Cíntia, e vocês romperam. E agora, passado o processo eleitoral, isso ficou tudo para trás. Como você disse mesmo, eu lembro disso, acompanhei a sua amizade com o João Ribeiro e também com a Cíntia lá atrás. Isso aí já ficou para trás? Ou seja, hoje já está num relacionamento mais tranquilo com a prefeita? Como que está? Kleber, as pessoas tentam nutrir sentimento de revolta, de ódio. E eu não sou um político dessa maneira. Eu acredito que a gente tem que olhar para frente. Eu não tenho nada que impede de discutir politicamente com a Cíntia. Nada. Eu tive divergência de pensamento, ideológica, em relação a ela. E aí eu segui meu caminho, ela seguiu dela. Mas, assim, eu respeito ela também sempre me respeitou. Eu acho assim que a gente tem que amadurecer. Quem precisa, nesse momento, que haja uma união das forças políticas, com o pensamento de melhorar a situação do nosso povo no Estado, é o povo do Tocantins, é o povo de Palmas. Então, assim, eu tenho amadurecido, porque eu tenho pensado muito de que maneira nós podemos contribuir para melhorar a nossa cidade, para melhorar o nosso Estado. Nós estamos precisando de gerar emprego para a população, nós estamos precisando de resolver os problemas estruturais dessa cidade. Estive recentemente em Rio do Sono, só para te dar uma informação. Aí você chega numa cidade que está isolada, 33 anos de Estado, falta 55 quilômetros de estrada, numa confusão de uma rodovia BR-010, que se mistura com uma TO, e assim, e a população naquela situação, aí você chega lá, tem uma ponte que há 30 anos se discute essa ponte, porque entra numa reserva indígena que deixa de ligar Tocantina, em Miracema, região de Pedro Afonso. Quer dizer, eu acho que nós precisamos discutir os problemas do Estado e tentar resolver isso. Resolver com o quê? Com conversa, com diálogo. Não é passar por cima dos índios ou daquilo que é direito deles, mas é buscar um entendimento nesse país para que nós possamos desenvolver e melhorar o nosso Estado, para eles e para nós. Então, assim, eu acho que a gente precisa debater. Eu quero fazer parte de um debate em que a gente venha discutir o Estado e que a gente possa contribuir. Não é a hora de você nem ser candidato.
Eu quero estar no projeto, eu quero estar ajudando a melhorar isso aí, porque eu acho que tem que melhorar. Eu vou te dar um número: nós temos 16,3 milhões de emenda de cada deputado federal, e tem 5 dentro de Palmas, que tem título eleitor dentro de Palmas. Quer dizer, qual a estratégia desse dinheiro para melhorar, para alavancar a economia, para desenvolver a capital? Não estou falando que tem que destinar tudo, Sim. mas uma boa parte desse dinheiro tinha que estar na capital para ajudar a desenvolver. E não está acontecendo, porque não tem diálogo, é um brigando com o outro. O palanque parece que não encerra no dia da eleição, continua depois. Eu tenho divergência com o ex-prefeito? Tenho, mas impede de olhar para o Estado e sentar na mesa para conversar? Não. Não concordo com a maneira dele fazer política e querer passar por cima de todo mundo. Ele tem que entender que esse Estado foi construído com muita luta de homens e mulheres que resolveu largar tudo e amassar o barro e comer a poeira nesse Estado, nessa cidade. E aí não pode chegar querendo atropelar todo mundo como se ninguém fosse importante. Então, eu quero isso, sabe? Eu quero discutir o Estado. E o PDT? A pretensão sua é permanecer no PDT? Como que você vê essa questão partidária? Ou vai depender aí dessa formação de chapa? Como você já disse na coluna do CT, inclusive, que você quer estar numa chapa que não tenha deputado. Hoje não tem, né? Mas por enquanto. E como que você vê essa questão partidária? Olha, eu penso construir tudo isso no meu partido, Kleber. Esse é o meu pensamento. Agora, a gente sabe que a legislação impôs aos partidos a construção de chapa. Embora eu veja o Congresso Nacional numa canalice, porque isso para mim é uma canalice, porque mudaram a legislação e colocou todos os legislativos municipais do país numa saia justa. Sim. Inclusive, a gente viu, em alguns casos, o cara que tem mandatos ser hostilizado, ser maltratado. Parecia que era crime ter mandato. Aí agora, num jogo de conveniência, porque o modelo foi ruim para quem passou pela prova, eles querem mudar por uma conveniência deles. Aí é uma falta de vergonha, e eu acho que o país merece mais respeito. Não estou dizendo que é o melhor modelo, sim, mas quem preparou o remédio para a questão eleitoral tem que experimentar agora do seu próprio remédio. É porque tem se colocado muito assim, que o vereador está sendo muito cobaia nessa hora, né? Ele foi uma cobaia. Agora, fazer com que mais de 5 mil municípios se tornem uma cobaia de 513 estrelas nesse país, que estão com medo de não conseguir voltar, eles precisam experimentar do mesmo remédio. Sabe, Kleber? Eu acho que o Senado, que não tem, vamos dizer assim, esse corporativismo, tem que agir e não permitir. Deixa para mudar, então, na próxima legislatura, quando começar um novo mandato, e vamos rediscutir de forma clara, aberta, chamando a sociedade. Mas, por conveniência, eu acho que eles têm que experimentar o remédio que eles propuseram. E além disso, né, Milton, o distritão gera diversas anomalias aí, né? E dificulta a oxigenação da política. Você não vê assim também? Claro. E outra coisa, Kleber, a população precisa saber disso. Dinheiro de fundo partidário não chega nos pequenos, Kleber. Não chega. Tem donos de partido nesse país, infelizmente, dominam tudo. O deputado federal tem tantos milhões. Não chega no pequeno. Então, para mim, se acabar com o fundo partidário, não muda nada na minha vida. Tudo que a gente faz no processo político, nós temos que fazer com as nossas próprias condições, com as nossas possibilidades, que não são pequenas. Por isso que eu não quero concorrer com os que têm mandato, porque ele já chega com 2, 3 milhões porque são deputados. E não dá chance nenhuma para os outros pequenos sobreviver. Então, eu vou lutar num processo que eu acho que é justo. Eu vou juntar com aqueles que são pequenos, que querem construir um projeto diferente, como eu quero, e aí nós vamos lutar pelo espaço, pela vaga, né? Mas aí o fundo? Não estou preocupado com isso. Nunca chegou um centavo para os pequenos, a não ser quando tem manobras com interesses políticos, que a gente sabe quais são, e eu não quero participar disso. Então, eu prefiro construir
uma chapinha com homens e mulheres que acreditam num projeto alternativo. Eu acho que nós precisamos de uma Câmara Federal que precisa ajudar o Estado. Tem que melhorar esse Estado. Kleber, nós estamos abandonados e vivendo num jogo seguinte. Não, dá um dinheiro lá para o prefeito de emenda e mantém o apoio dele. Mas não está mudando a vida dos municípios, não está mudando a vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar na estratégia do crescimento econômico do Estado. A agricultura está indo bem, a pecuária está indo bem, 99% do que a gente exporta é agropecuária, mas 58% dos serviços, que é o que mais gera emprego nesse Estado, precisa ser estruturado, organizado. Os parques industriais estão tudo parados. Vamos pegar Palmas, o Distrito de Taquaral está abandonado. 65, nós nunca abrimos a 65 para criar oportunidade para os empresários. Tem aquela confusão em que o promotor entrou na justiça, bloqueou. Precisamos resolver isso. Regularização fundiária, um problema seríssimo no nosso Estado. Aqui na nossa cidade não é diferente. Então, assim, tem tantas coisas importantes que a gente precisa discutir. Eu estava estudando esses dias o MEC, a questão da educação. Rio dos Bois não tem escola municipal, me parece que é o Estado que faz o ensino fundamental, as séries iniciais. Parece que a Aurora também não tem. Quer dizer, precisamos lutar para isso, levar educação, escola municipal para esses municípios. João Ribeiro fez uma coisa importante, trouxe creche para os 139 municípios. Mas precisa melhorar. Então, eu acho assim, nós precisamos construir um projeto de desenvolvimento desse Estado. Nós estamos precisando disso. Nós precisamos gerar emprego, sair dessa dependência do setor público. Ou você arruma emprego no Estado ou na prefeitura, e quando arruma, você sabe como que é. São empregos que não agrega. Né? Um assistente administrativo, um nível superior no Estado, o que ganha não é tanta coisa. Eu acho que a gente precisa fazer com que a iniciativa privada se desenvolva, tenha uma participação maior, e que a gente venha desenvolver o nosso Estado. O Estado tem que se desenvolver. Né? Você imagina essa região. Estou te dando um exemplo aqui, até Rio do Sono. Pô, aquilo é um abandono. Aí você pega essa rodovia que vai aqui para Mira Norte, precisa refazer ela. Estado importante que liga a capital. A rodovia que vai até Aparecida do Rio Negro, precisa refazer. Né? Essa questão do turismo, olha, o Jalapão está bombando, tá. Mas nós não tínhamos que estar agregando ao Jalapão, ao turismo, a esse produto. O nosso lago tem riqueza maior do que o nosso lago. Eu sou apaixonado nesse lago. Pesca esportiva era um trem que nós tínhamos que construir, mas tem que ter união. Naturatins, órgãos ambientais, sabe? Setor de pesca, setor produtivo. Poxa vida, nós precisamos gerar emprego. Sim. Acabar com esse negócio do cara estar jogando. Tem cara, o Kleber, mesmo permitido, porque é pescador profissional, que pega 3, 4 mil metros de malha para poder pescar no nosso lago. Outros que vai lá e com bomba. Pô, vamos ensinar esse cara, esse ribeirinho, subsistência, vamos ensinar esse cara a ser guia turístico, a ganhar dinheiro como guia turístico, a ter o equipamentozinho dele para pegar o pescador, que gasta dinheiro aqui. Eu acho que nós precisamos construir maneiras de gerar emprego, e tem muitas. Sem dúvida. E o lago, eu não vejo, sabe, entrar no Tocantins, falar em turismo sem passar por esse lago. E esse lago não é só de Palma, esse lago é de Palma, de Miracema, de Lajeado, de Porto Nacional. Sem dúvida. Em tantos municípios. Eu acho que a gente precisa discutir isso, cara. Eu acho que a gente precisa discutir isso. Né? E me diga uma coisa, você é um vereador, um vereador muito experiente, enfim, uma grande atuação dentro do parlamento, e agora quero que você como analista do Legislativo agora, que você olhar esse primeiro semestre que nós tivemos na Assembleia, na Câmara, que foi muito tumultuada. Você acha que houve uma baixa de vários vereadores experientes que eram ativos, porque nós temos muitos experientes, mas que ficam muito ali na retaguarda, né? E você era de frente, você, Lúcio, tinham vereadores, e hoje não estão mais. Quer dizer, você acha que essa experiência fez falta pelo que você viu de todas aquelas brigalhadas, aquelas discussões que tivemos nesse primeiro semestre da Câmara? Olha, eu acho que a Câmara ela é uma caixa de ressonância, né? Todos os problemas da cidade ele desemboca na Câmara.
O que eu estou vendo assim, é que o começo da legislatura ele é desse jeito, principalmente uma legislatura que renovou muito, e aí é meio confuso. Você vê, eu vi esses dias, eu até achei interessante. Eles brigaram pelo projeto de lei que a prefeita encaminhou para autorizar a comprar vacina. Mas questionou e votou do jeito que ela mandou, sem alterar nada, sem fazer nenhuma emenda por unanimidade. Então não tinha nenhum problema no projeto, né? Então eu acho assim, mas eu acho que isso é amadurecimento. Eu olho para a Câmara e olho para quem teve 15 anos lá, você trata alguns assuntos diferentes, ou de uma maneira diferente, para quem começou, né? Mas eles aprendem rápido, aquilo ali é o seguinte, é igual peixe, cai dentro d'água e já sai nadando. Eu sinto que a prefeita parece que já tem mantido um bom diálogo, já tem construído uma maioria, e os projetos dela eu não vi ainda nenhuma polêmica, eu não vi nada. Eu estou vendo até requentando as matérias antigas, voltar à discussão da BRK. Eu acho interessante, porque eu imagino que esse problema do esgoto tem que ser discutido. Sim. Mas eu acho que a prefeita podia assumir isso, capitanear isso, né? Então, mas aí tem uma segunda agora tentativa de fazer a outra CPI da BRK. Como você está vendo isso, essa nova CPI? Eu acho que está faltando liderança. Eu acho que a prefeita ela tinha que colocar esse assunto na pauta de discussão. Nós estamos falando de uma coisa que mexe com 117, 120 mil famílias ou ligações, né, no nosso município. Nós estamos falando de um assunto que mexe com a vida de todo mundo. Então, eu acho que a prefeita podia provocar essa discussão. Porque não adianta também você fazer isso por iniciativa da Câmara. Vai dar errado. Nós tentamos, de todas as maneiras, fizemos um enfrentamento monstruoso, mas eu acho que o município precisa capitanear. A prefeita tinha que chamar a Câmara nesse momento, colocar os pontos que precisa ser discutido, chama a empresa para discussão, chama o Estado, porque tem a questão da ATR, tem a questão dos outros 46 municípios. Quando eu falo de saneamento, eu estou falando de uma concessão que praticamente atende 1.200.000 tocantinenses, ou seja, 80% do Estado está dentro desse processo. E o que Palmas fizer de bom vai replicar nos demais municípios. Então, eu acho que a prefeita podia aproveitar esse momento e capitanear essa discussão. Eu acho que essa discussão ela chega do enfrentamento, da briga por brigar. Eu acho que precisa ser mais proativo. Sentar, botar... Tem que passar pela Câmara? Tem acordos que precisam ser regulamentados por lei? Tem que alterar o contrato? Tem que alterar o contrato. Um contrato que iniciou lá atrás, eu acho que ele precisa ter modificações. Então, eu penso, Kleber, que seria uma coisa muito importante para o Estado. E a prefeita poderia capitanear, porque ela tem o principal sistema. Se ela me perguntasse qual seria a sugestão que eu poderia dar a ela, eu acho que ela tinha que capitanear essa questão do saneamento. Esse é um assunto, tem dois assuntos que eu acho que ela tinha que capitanear na nossa cidade para bem do nosso Estado. É a questão do saneamento e a questão também da regularização fundiária. Você tem, na época, eu estou falando de estudos lá quando nós discutimos o plano diretor, ali se falava em mais de 13 mil famílias vivendo fora do perímetro urbano, em áreas irregulares e que precisa da presença do poder público. Só fazer o asfalto do Água Fria até o Sonho Meu, isso não resolve o problema. Lá tem problema de falta de escola, de creche, né, o transporte melhorou com asfalto? Melhorou, mas tem problema de coleta de lixo, tem um monte de problema. E numa área linda, nobre, bonita, maravilhosa, que é a região norte. O anel viário, o que nós vamos pensar para lá? A questão do uso do solo, que tem que mudar de frente para o anel viário para gerar emprego. Então, isso tudo tem no nosso plano de governo. Assim, a gente estudou isso tudo. Então, a nossa ideia era fazer com que aquilo se tornasse um eixo de desenvolvimento econômico na área de serviço regional para a cidade, né? Eu passei lá esses dias, está tudo largado, precisa retomar essa discussão. Outro ponto importante também que a Câmara está mexendo é a tal da CPI do transporte coletivo, né? A despeito de CPI,
Nessa semana nós fizemos uma entrevista, por exemplo, com o presidente da RP, o Marcelo Wallace, falando justamente sobre o transporte coletivo. O contrato vence o ano que vem. E você ficou, como você disse, esses 15 anos dentro da Câmara e deve ter discutido muito o transporte coletivo. O que você sugeriria? Quer dizer, igual você falou, se a prefeita me perguntar, se ela te perguntar sobre o transporte coletivo, qual que é a visão que você tem, o que precisa ser melhorado no transporte coletivo de Palmas? Olha, primeiro é o seguinte, vamos abrir uma CPI para investigar o transporte, qual é a denúncia, qual é o fato determinante para isso. Para criar uma CPI, você tem que ter um fato determinante. Tem uma denúncia, tem algo, sabe? Tem que ter algo. Assim, eu não vi isso, eu estou vendo mais um palanque político. Tá? Bom, mas o que tem que discutir no transporte? Primeiro, tem que discutir o sistema. O sistema de Palmas é bom? Não é. O trabalhador que sai 5 horas da manhã, pega um ônibus lotado, né? Diminuiu o número de ônibus por causa da pandemia, todo mundo sabe disso. A prefeitura não subsidiou o sistema se autopaga. Como é que paga um sistema em que diminuiu o número de pessoas andando? Aluno representa um percentual grande na tarifa, deixou de andar. Então, assim, não tem milagre. Eleger a empresa como vilã e demônio nessa história, para poder alguns posar de santinho, não sei se é correto. Eu acho que o correto é a prefeitura assumir. Existe uma planilha em que tem um conselho, em que todos os números que vai para essa planilha tem documentos, tem nota fiscal, tem parâmetros técnicos, né? Não, eu acho assim, não dá para poder falar que um histórico de 32 anos de Palmas está tudo encerrado, porque não é a Câmara que aprova aumento mais, porque antigamente ainda tinha essa dúvida. Não, a Câmara, né, foi comprada pelos os donos de empresas e aprovou um aumento. Não, quem aprova é o Conselho. Inclusive, quem tem participação nesse Conselho é a sociedade civil organizada, técnicos. Eu acho que a gente precisa tratar esse assunto com mais seriedade. Vai vencer? Isso é normal. Ao vencer, vai licitar. Eu acho que a prefeitura tem que fazer um edital, aí o papel do Marcelo é esse. É de fazer um edital nesse momento que contemple os anseios da população, ou seja, qualquer empresa que vier a ganhar vai ter que cumprir aquelas regras que estão estabelecidas no edital que venha melhorar a vida do cidadão que anda de ônibus, porque quem anda de ônibus não somos nós, políticos. Quem anda de ônibus é o trabalhador e que paga a conta, inclusive paga a conta daqueles que andam de graça. Não existe nada de graça no transporte público. O que existe é que, quando uma categoria deixa de pagar, aquele trabalhador que ganha menos paga na tarifa cheia dele aquele valor, porque não existe subsídio. Então, eu acho que o município tinha que criar um subsídio. Isso é uma questão que no Brasil inteiro se discute. Vários estados, vários municípios subsidiam. Por quê? Porque o trabalhador não aguenta pagar os aumentos que têm que ocorrer. E o sistema, como ele precisa ser o número de passageiro por quilômetro rodado para definir o preço da tarifa, você imagina o que aconteceu nessa pandemia. O trem foi lá para cima. Mas a gente já sabia disso lá atrás. Isso foi discutido lá atrás. O município precisava ter feito um subsídio naquele momento para garantir os 100% dos ônibus e não fez. Preferiu foi diminuir os ônibus. O município, naquele momento da pandemia, não sei se você lembra, fez um primeiro decreto, botou lá 50% de ocupação, né, para poder proteger quem anda de ônibus. Depois aumentou para 100%, por quê? Porque não tinha como pagar a conta, não queria tirar dinheiro do caixa para isso. Então, eu acho que lavar as mãos nesse momento, para quem está no departamento público, é muito ruim. Primeiro, porque quem é que fiscaliza o sistema de transporte? O município. Quem define a tarifa? O município. Quem define as linhas por onde a empresa tem que passar e os horários? O município. Então, não dá para poder dizer, o Kleber, porque é o empresário, ele é um bandido dessa história. Ele faz aquilo que o município manda ele fazer. E quando ele não faz, ele é multado. Se o ônibus não cumpriu o horário, tal, é multado. Milton, mas e os ônibus que deixou de passar? O município, com certeza, foi conivente com isso. Ele permitiu isso, por uma conveniência, talvez para não assumir o ônus, né?
Então, eu acho que a prefeita deveria fazer essa discussão. Primeiro, fazer uma discussão de um novo edital que atenda os anseios da sociedade. O que a sociedade quer, Cleber? Pode fazer qualquer pesquisa que ela vai te falar. Ela quer segurança nos pontos de ônibus, porque tem ponto de ônibus que é no mato e no escuro, e mulheres, crianças correm risco de vida. Ela quer os pontos, os abrigos no ponto de ônibus, tem lugar que não tem abrigo. Ela quer um sistema que faz ela chegar com um tempo, um tempo que é admissível até o seu destino final, né? Ela quer qualidade, mais qualidade nesses ônibus, que são todos com ar-condicionado. Você tem de 190 veículos, nós temos algo em torno de 100, 110 veículos com ar-condicionado. Nós não temos a frota toda com ar-condicionado. Uma cidade que tem um verão que castiga. Você imagina o que é um ônibus aqui 3 horas da tarde, né? Então, eu acho que nós precisamos melhorar a qualidade. Agora, o município vai ter que subsidiar, não vai ter outro caminho para poder manter a qualidade que a população precisa, para que haja equilíbrio econômico e financeiro nesses contratos, vai ter que fazer isso. Agora, me deixa muito assim encabulado é que uma empresária que vende para o poder público, inclusive cuida de lixo, xinga o empresário e ela não ganha, ela faz obra social, ela faz serviço mais barato. Assim, ela tem uma licitação, então ela cumpre a licitação. As empresas de transporte têm uma licitação e vai ter que fazer agora. Eu acho que nós vamos ter a primeira oportunidade nesses 32 anos de Palmas de fazer um novo edital, um novo momento da cidade, uma nova estrutura. Não é mais a cidade que precisava do Rotinha. Eu fui aluno do Estadual de Palmas, de Madeirite, andei no Rotinha, que não tinha nem vidro. Saía limpo daqui do Taquaral, chegava sujo lá. E aí, 10 horas da noite, ele vinha embora, você tinha que vir de a pé, de lá até aqui no Taquaral. Eu sou a primeira turma do Santa Rita de Cássia, daqui do Areni 1. Então, assim, a gente passou por tudo isso. E hoje nós estamos falando de ônibus com ar-condicionado. Dava para discutir ar-condicionado naquela época? Dificilmente. Tá certo, então, Milton. Olha, foi muito bom falar com você. Desejo boa sorte. Vamos falar outras vezes. Vamos estar acompanhando aí essa sua caminhada até 2022. Obrigado por receber a gente. Foi um prazer, viu? Kleber, muito obrigado, cara. E que Jesus abençoe você. E parabéns pelo que você está fazendo para proteger o nosso povo, para proteger as pessoas. Eu sei que você tem se desgastado, né? Mas e feito um enfrentamento importante. Mas, cara, você tem razão. Nós já perdemos muito. Eu acho que a gente precisa sair dessa situação e não tem outro caminho. É vacina, não tem outro caminho. É verdade. É que acima da política, acima das divergências de esquerda, de direita, nós temos uma civilidade, a humanidade, a preservação da vida. Em cima disso aí, abaixo disso aí a gente discute qualquer coisa, mas isso é o mínimo que nós precisamos garantir para que a gente possa pensar um país melhor. Milton, muito obrigado. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa conversa de política de hoje e nós voltamos com outra personalidade importante do nosso estado. Um abraço a todos e até a próxima.